Existe na natureza uma ordem direta de Deus desde a criação para que a semente que for lançada à terra cresça e produza frutos. Assim acontece também com todo ser humano: crescer, multiplicar e dar frutos. À medida que as sementes são semeadas, elas crescem e se multiplicam, repondo a que foi plantada e ainda trazendo novos frutos. Todo aquele que não reconhece os seus dons e talentos, pensando que não são tão bons quanto o talento dos outros, estará prendendo as mãos de Deus de agir em favor de sua vida, e isso o faz ficar fora do processo de reconhecimento da imensa bondade de Deus. Mas o propósito é que a semente saia das mãos do semeador, seja lançada em solo fértil e encha a terra de multiplicação e crescimento. Nós estamos iniciando o nosso programa Geração de Vencedores. É bom entrar na sua casa, é bom ministrar a você uma palavra que o Senhor tem para falar ao seu coração. Por isso, nesse dia de hoje, que você possa ter a convicção de que o Pai, Ele sempre quer falar com os seus filhos. Portanto, o Pai quer falar com você, quer ministrar na sua vida. Abra o seu coração e se alegre nesse dia, porque esse é o dia que Deus fez para que nós pudéssemos receber a porção santa da sua palavra. E daqui da cidade de Uberaba existe uma família maravilhosa. Aliás, eu quero aproveitar e dizer a você, passando aqui por essa cidade, venha fazer uma visita ao Ministério Deus Forte. Nós estaremos de braços abertos para receber a você de qualquer lugar que você estiver vindo. Que Deus possa te abençoar, e daqui nós queremos abençoar e dar a você uma salva de palmas. Que Deus te abençoe. Caderno de Jeremias, capítulo 1, verso 9, diz assim: E estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Verso 10, olha, eu ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Porventura na sua vida, já aconteceu algo, alguma situação, já passou alguma coisa na sua vida, que você disse assim: olha, aquela bênção estava debaixo do meu nariz e eu não estava vendo. Já aconteceu isso? Aquilo que era para mim, aquilo que era especial para mim, estava bem debaixo do meu nariz e eu não estava enxergando. Quantas pessoas dizem isso, né? Estava debaixo do nariz e eu não vi e perdi. Sabe, querido, sabe, minha irmã, existe um milagre que está debaixo do seu nariz. Você pode falar para quem está do lado? Existe um milagre que está debaixo do seu nariz. Como assim? Explica melhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que na nossa boca, que aqui, olha, nesse lugar, existe o poder da bênção, mas existe também o poder da maldição. As palavras que saem da sua boca vão definir o seu futuro, vai definir a sua saúde, vai definir a sua prosperidade, ou se não, a sua miséria. Entenda isso. São as palavras que fazem as guerras, mas as palavras também promovem a paz. Os reis, os juízes,
na antiguidade, eles enviavam a palavra, pediam que os seus funcionários chegassem na janela do palácio e anunciasse a palavra. Aquela palavra era exatamente uma ordem. Os profetas anunciavam através da sua boca a palavra de Deus. Deus fala com Jeremias: eu te toco. Deus tocou com as mãos sobre Jeremias. Aqui no original, querido, Deus pega Jeremias e dá uma balançada e diz assim: Jeremias, preste atenção, eu quero que você entenda o que eu tenho para te falar. E o que é que Deus falou com Jeremias? Eu coloco na sua boca, diz aí a palavra, eu coloco na sua boca as minhas palavras, porque as minhas palavras vai fazer com que você arranque, mas vai fazer também com que você construa. As minhas palavras vai fazer com que você edifique, mas vai fazer, ou pode fazer também com que você traga ruína, mas pode fazer com que você aprenda a plantar. Nós temos ministrado uma palavra sobre plantio, semeadura e também crescimento. Mas de onde é que vem essa palavra? De onde é que vem esse entendimento? Que a palavra tem tanto poder, que a palavra pode provocar tantas coisas. Se você abrir a sua Bíblia no caderno de Gênesis, você vai entender que Deus criou todas as coisas através da palavra. Deus diz assim: haja luz, haja terra. Tudo o que foi criado através de uma ordem, foi criado através da própria palavra de Deus. Eu quero, meu querido, que você esteja observando comigo que está escrito no caderno de Efésios, no capítulo de número 6, no verso de número 17, a palavra diz assim: tomai também o capacete da salvação, porque não é a tornozeleira, porque não é a bota, é o capacete, porque é exatamente nessa área da cabeça, do nosso corpo, é nessa área que pode entrar palavras, mas também que pode sair palavras de bênção e maldição. Diz assim a palavra: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Diga comigo: espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é que se faz com uma espada? Com a espada não se coloca comida na boca, mas com a espada se guerreia. Com uma espada se ataca ou também se defende. Uma espada é o instrumento que se usa para derrotar o nosso inimigo. Uma espada, meu querido, eu quero que você entenda, e a palavra de Deus está dizendo que a espada é o quê? É a palavra de Deus. Então nós temos uma espada. Qual é a espada que você tem? Você tem a espada da palavra de Deus. Será que você pode segurar na sua Bíblia e dizer assim: eu tenho uma espada e essa espada é a palavra de Deus? A espada, que é a palavra de Deus, é a sua boca proferindo aquilo que o Senhor nos ensina. Se espada é instrumento de batalha, Jesus, quando estava no deserto e foi confrontado pelo diabo, o que é que Jesus falou? Está escrito. Satanás provocou e ele disse assim: está escrito. Satanás foi mais adiante, ele disse assim: está escrito. O que é que Jesus estava fazendo? Jesus estava travando uma peleja, uma batalha. De que forma? Com a própria palavra. E eu quero fazer a você uma pergunta: o que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem falado? Se você colocasse um gravador aqui no bolso e gravasse todas as suas falas durante todo o dia, o que é que você ia ouvir ao anoitecer? Quantas palavras de maldição saíram da sua boca e quantas palavras de bênção saiu da sua boca? Por quê?
Porque é da sua palavra, é da sua boca que surge a bênção, mas também que surge a maldição. É a sua boca que traz ou que pronuncia o relatório que vai abençoar a sua vida ou amaldiçoar a sua vida. O caderno de Números, capítulo 13, nos conta de 12 homens. A Bíblia diz que eram 12 príncipes. 12 príncipes que foram escolhidos por Moisés para entrar numa terra, para espiar uma terra e para dizer o que é que tinha naquela terra. Mas 10 entre os 12 não conheciam o poder que tem a palavra. E quando eles voltaram da sua pesquisa, da sua investigação, eles chegaram para Moisés e disseram assim: Moisés, a terra até que é boa. Moisés, até que tem muita coisa lá, mas lá tem gigantes, Moisés. Nós não vamos entrar lá. Deus havia prometido aquela terra para aqueles homens. E eles recuaram, eles voltaram. Mas 2, Josué e Caleb, chega para Moisés e dá o seu relatório. Eles dizem o que é que eles viram. Eles dizem: olha, nós vimos gigantes, nós vimos problemas, mas nós vimos também que a terra é boa e é melhor ainda, porque é a terra que Deus nos prometeu. Então nós haveremos de entrar naquela terra, nós vamos fazer coisas poderosas, porque aquela terra é a terra que Deus prometeu a cada um de nós. Os 10 morreram no deserto, porque o relatório foi um relatório de pessoas que murmuram, que reclamam, que não sabem reconhecer aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. O caderno de João, capítulo 6, verso 43, Jesus assim: não murmureis. Diga assim para quem está do seu lado: para de murmurar em nome de Jesus. Por quê? Porque quem murmura, igreja, preste atenção, quem murmura não sai do lugar. Será que você me ouviu o que eu disse? Eu disse que quem murmura não sai do lugar, fica estacionado. Por quê? Porque não reconhece aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Não tem um coração grato, só sabe reclamar, só sabe dizer: isso não presta, aquilo não presta, essa cidade. O livro de Provérbios, capítulo 11, verso 11, tem uma palavra muito forte. Essa palavra, ela diz que a bênção dos sinceros exalta a cidade. Ou seja, quando você, amado, ainda que a cidade não seja lá essas coisas, ainda que tenha uma série de problemas na cidade, a sua função, a sua obrigação é abençoar essa cidade, é profetizar sobre essa cidade. Mas diz ainda, esse capítulo 11, verso 11 diz assim: mas a cidade é derribada pela boca dos ímpios. Ou seja, o lugar onde você está, se você difama, você não prospera nesse lugar. Mas o lugar que você está, ainda que não seja lá essas coisas, mas se você começa a abençoar, se você começa a profetizar, sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai se alegrar e vai prosperar você nessa cidade. Isso é palavra de Deus. Eu conheço na prática algumas pessoas que difamam: esse país é ruim, essa cidade é ruim, mas nunca saem do lugar, não saem do lugar. Por quê? Porque Deus não vai contra a própria palavra dele, e a palavra, ela tem poder. A palavra de murmuração, meu querido, ela polui o ambiente onde você está. A palavra de murmuração polui os ouvidos, polui o entendimento. Imagine você, uma nascente de águas, águas límpidas, maravilhosas, mas de repente joga-se esgoto naquela água. O que vai acontecer? Vai contaminar todo o rio. Então, as nossas palavras, se elas forem de murmuração, elas vão poluir o ambiente
onde nós nos encontramos. O que é que nós podemos fazer? Tirar da nossa vida, eliminar a poluição verbal e fazer com que da nossa boca brote palavras de bênção, palavras de edificação, palavras proféticas, que na verdade vai melhorar o lugar onde nós nos encontramos. Porque todo murmurador, ele na verdade é alguém que está semeando uma semente de feitiçaria. A murmuração é semente de feitiçaria. Eu nunca vi um feiticeiro prosperar. Os feiticeiros moram nos cantos das cidades e de forma miserável. Preste atenção nisso. Mas aquele que murmura, aquele que reclama, também não sai do lugar. Por quê? Porque a murmuração é semente de feitiçaria. Talvez você diga, mas eu estou passando problemas, eu estou vivendo dificuldades. De repente nem tudo está indo bem na sua vida. E Jesus nos traz um ensinamento. Jesus diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2 milhas. O que Jesus está falando? Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, porque os soldados romanos carregavam as suas cargas, as suas mochilas, e quando eles encontravam alguém que não era romano, o que é que eles faziam? Eles faziam com que aquela pessoa carregasse 1 milha, era obrigado, era lei, tinha que carregar 1 milha, e Jesus falou assim: se te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe 2, ao invés de reclamar. Se baterem na sua face esquerda, ofereça também a direita. O que é que Jesus nos ensina? Jesus está ensinando que nós não precisamos reclamar, nós não podemos murmurar. Pelo contrário, nós devemos sermos pessoas alegres e felizes e agradecer ao Senhor, ainda que a situação não esteja boa. Por quê? Porque quando nós agradecemos a Deus, é exatamente porque nós temos a convicção, nós temos a confiança que Deus está no controle da nossa vida. A confiança faz com que você, ao invés de murmurar, que você agradeça ao Senhor. Por isso que murmuração é ingratidão a Deus. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Murmuração é ingratidão a Deus. E o que é que nós estamos vivendo? E o que é que nós podemos fazer? Aprendemos tanto a murmurar, aprendemos a reclamar, não é verdade? Criamos até provérbios a respeito de reclamação. Uns dizem assim: quem não chora não mama, não é verdade? Oh, querido, preste atenção. Nós precisamos aprender a abençoar. Nós precisamos aprender a romper essas cadeias, romper os grilhões da murmuração, para que possamos sair do cativeiro, da depressão, da enfermidade, da tristeza, sair da soberba, do orgulho. Quando nós nos alegramos, sabe o que Deus faz? Deus libera anjos ao seu favor, para estar ao seu lado. Eu não sei se você me ouviu, e eu quero fazer uma pergunta: será que você vai aprender a partir de hoje a proferir palavras de bênção? Amém ou não? Será que você vai eliminar algumas palavras de murmuração? Será que você vai eliminar algumas palavras? Ah, querido, tira fora da sua vida e aprenda a abençoar, aprenda a se alegrar. Permita que a unção e a alegria do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Eu não sei se você ouviu essa palavra, mas eu sei que o Espírito de Deus está falando com você. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração e a fechar os seus olhos por um instante apenas, e vamos pedir a Deus perdão pela falta de reconhecimento. Pedir perdão a Deus, porque tantas vezes amaldiçoamos a nossa casa, amaldiçoamos até o nosso alimento. Tantas vezes nós reclamamos daquilo que não deveríamos reclamar. Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, nesse dia de hoje, em nome de Jesus, venha fazer uma obra nova na nossa vida, venha nos abençoar, ó Deus, venha, Senhor, ministrar o óleo da tua alegria. Pai querido, em nome de Jesus,
Perdoe, Senhor, as palavras malditas. Perdoe, meu Deus, aquilo que fizemos e não te agradou, mas nós queremos a partir de hoje, Pai, vivermos a tua palavra. Por isso nós entendemos que debaixo do nosso nariz existe um milagre, e esse milagre são as palavras que saem da nossa boca. A sua boca, meu querido, mora um milagre que é a palavra de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Será que nós podemos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores?